Sejam bem-vindos à Resenha da Linhagem. E aí, galera, tudo beleza? Depois de muitos estudos, muitas tentativas, muitos testes, muitos erros, estamos começando oficialmente a saga de Hades aqui no canal da Linhagem Geek, num formato novo. Espero que vocês gostem. A gente estava esperando o momento certo para estrear, agora que vocês já estão cientes também da Linhagem TV. Então o quadro Resenha da Linhagem é um quadro da Linhagem TV, um projeto que eu e o André e toda a equipe da Linhagem Geek construímos com muito carinho. E o Sabadão Mancheteiro tá de volta neste formato que a gente preparou com muito carinho pra vocês. Sejam todos bem-vindos e vamos falar da saga de Hades. Vamos lá, eu sei que muita gente vai falar que é Hades, né? Que é como a gente assistiu primeiro em japonês, que eles falam Hades, né? Então a gente vai alternar sobre o Hades e o Hades. Eu não consigo falar Hades. Eu também não, porque pra mim lembra o suco. Lembra o Hades. Lembra o Hades. Mas a gente preparou esse formatinho como se fosse uma live, né? Aquela live remota que a gente fazia antigamente. Aí você consegue ver as expressões dos dois e a gente vai tendo um novo ambiente mais dinâmico para fazer a resenha. E vamos começar com Hades, né? Vamos começar por uma saga que temos inovações, ó. Eu estarei aqui com o mangazinho, aliás. Saudade dessa época, eu lembro de eu comprando esse mangá. A saga de Hades começa aqui no Brasil, né? Não sei se, acho que provavelmente é geral, né? No volume 32. E a gente vai começar a tão esperada saga do Santuário, que é a melhor de todas. E assim, eu já vou adiantar logo no primeiro. Quando a gente for pra saga do Inferno, vocês vão me ver reclamando muito, porque ali baixa muito a qualidade da animação. Mas na saga do Santuário foi a volta de Cavaleiros, né? Foi a volta de Cavaleiros e esse momento foi muito importante, porque o anime volta com elementos em 3D, a gente tem várias outras questões interessantes, mas daqui também saiu a preguiça de Cavaleiros. Mas vamos lá. O André não consegue se concentrar só em falar bem. Não. Falar mal. Porque eu lembro, né? Eu lembro do que poderia ter sido. Lembra do sentimento. Eu lembro do que poderia ter sido. Que depois da saga do Santuário, um negócio... Mas vamos lá, vamos continuar no bom humor. Isso. Comecemos aqui a saga de Hades com o mangá na mão. Então vamos começar aqui o primeiro episódio de Hades com uma nova Guerra Santa começa. O episódio começa com a estátua de Atena chorando e sendo coberta por uma escuridão. Logo corta para Saori acordando, né? Reparem que a Saori, ela tá dormindo, né? Olha só a estátua bonita. A Saori tá dormindo numa cama de pedra, né? Assim, conforto zero, mas ela tá numa cama de pedra, né? Tipo, deitada ali, ó, tranquilaço numa cama de pedra, né? É concreto puro. Não tem nem um colchãozinho pra ela ficar mais confortável, mas ok. É só uma brincadeirinha, é só uma piadinha. Ao se levantar, ela se dirige a uma espécie de escada e sente uma presença. Uma sombra a reveste e ela diz: "Então é você, Hades, o imperador do inferno. O que você quer de mim agora?" Então, Hades aparece na frente dela e diz: "Atena, eu vim aqui para te buscar." Neste momento, o episódio corta para o mestre ancião que se pergunta se aquela visão foi apenas um sonho ou se era verdade mesmo. Atena, saudade do mestre Saudade, ancião, né? Saudade. Atena, foi apenas um sonho ou será que não? E aí o mestre ancião, e assim galera, esse comecinho é muito parecido, igualzinho o mangá, que a gente vê Hades surgindo como uma grande ameaça, né? Porque se a gente for ver em Cavaleiros, é o primeiro deus, assim, a se colocar diretamente contra Atena. Porque o Poseidon foi uma
Foi uma malandragem do Kenon, né? Não era a hora dele, aí o Kenon apressou e tudo mais. O Poseidon fez um jogo. Ele né? não... O Kenon fez um jogo. Não era... né? Tanto é que o Poseidon, ele acaba, né? O Kenon manipula Poseidon. Na saga de Hades, o Poseidon acaba sendo até um aliado, né? Uma desculpinha. Mas aqui a gente tem um deus que aparece diretamente já com o objetivo, todo o planejamento pra destronar Atena. Então, é uma coisa nova em Cavaleiros. E outra... É um deus que aparece, lógico, como sentido ali imaginário genjutsu, mas ele aparece no santuário. Poseidon, eles vão lá pro ambiente, né? Então já temos uma mudança legal aqui. Continuando então, o mestre ancião começa a explicar que o selo de Atena que usou para lacrar o mal na última Guerra Santa, há 243 anos, está para perder seus poderes. Uma nova Guerra Santa está prestes a começar. O episódio corta para a China, que percebe junto com seus subordinados que um túmulo de cavaleiro foi violado. Ela percebe que foi uma força de dentro para fora, e não ao contrário. Eles começam a se perguntar se o corpo teria saído por vontade própria. E nós temos aí, né, o Lobo e o Hydra, né, que... Podre, né? Podre, viraram como é que fala? Cavaleiros de prateleira D, né? Série D. Série D. E ela revela que tem alguém que é capaz de fazer isso. E é aquele que governa o mundo dos mortos. Nessa hora o episódio corta para Mu de Aries, que diz... Mu de Aries falando aqui, ó. Posso sentir ao longe um imenso cosmo maligno se expandiu e explodiu. Nesse momento, um ser se apresenta a Mu que o adverte. Fique onde está. Não posso garantir que continuará com sua vida se passar deste ponto. E aí, nós somos apresentados a esta figura com este manto. Isso bonito. Daí em Hades é muito bom, cara. É bonito. Sabe o que me lembra? Me lembra a apresentação do time dos ninjas do Yu Yu Hakusho. Ah, sim, do Mashotsukai. Times Mashotsukai, que todos estavam cobertos. Sim, aí sim. tinha sempre uma expectativa pra revelar como era a aparência. Isso né? sempre funciona no anime. Funciona. Sempre funciona no anime. Uma diferencinha aqui, breve, do mangá, é que vários seres vivos, assim, meio... Tipo Resident Evil, os caras meio decrépito, assim, aparecem no santuário. O Hydra e o Lobo ficam com medo, o Jabu chega, dá um pau, aí some as almas. Tem uma mudancinha aqui em relação ao mangá, e chega a China e tem todo esse diálogo. E aí nós temos a presença de Xion, não é? Né? A gente não vai fazer nenhum segredo aqui, porque todo mundo sabe, né, o que acontece, mas o Xion chega, mas foi um choque naquele momento, não vamos né? fingir que eles não sabem. Foi um choque ali, falando assim, caraca, o antigo mestre do santuário é uma imponência, né? É bem legal. Os dois se encaram e uma voz que parece conhecer Mu diz: Mu, você não se atreveria a me atacar. O Cavaleiro de Ouro se espanta, o reconhecendo, e diz: o quê? O ser continua: por acaso já se esqueceu do meu rosto, Mu? Aí vem todo um trabalho de direção, né, pra mostrar só a sombra, um pedaço do rosto. Isso é bonito em Cavaleiros, ele sabe fazer muito bem. Mu, assustado, diz: não posso acreditar, isso é impossível, você é. Esse você é um clássico. É um clássico. É um clássico. Isso acontece em mangá, né? Tipo, você é, aí você vira a página. Aí ou revela ou corta, né? Porque aí ele fala: como se atreve a me ameaçar? Ajoelhe-se agora mesmo. E aí o Mu ajoelha. Isso aí foi um impacto bem legal na época, porque, pô, os cavaleiros, eles só se ajoelham pra Atena, né? Então qual seria a autoridade desse sujeito pro Mu ainda, né? Que é um cavaleiro bem fiel a Atena. A gente viu isso na saga das 12 casas, que ele ficou com a Atena o tempo inteiro. Quem é esse cara que o Mu se ajoelha? Então, e a ambientação é incrível. A ambientação da saga de Hades é outro nível, é outro patamar. Bruno Henrique do Flamengo agora investigado. Nessa hora... Tomou um cartão amarelo, né? Um vermelho. Cuidado, ali. hein? Olha o escanteio. Nessa hora, Mu recebe uma ordem daquele homem poderoso. Mu, vou lhe dar uma ordem. Eu quero que me traga a cabeça de Atena. Nesse momento, Mu diz que mesmo sendo uma ordem de sua excelência, aquilo está além do que ele pode fazer.
Neste momento, duas risadas conhecidas de Mu começam a ecoar pela casa de Ares. Essa voz é... Essa é outra, né? Essa voz é... Essa voz é... Vocês dois? São vocês, né? São vocês? E aí aparece, né? A dupla, né? A dupla de dois, que é o Máscara da Morte e o Afrodite, né? E aí o Mu se pergunta, né? Como que eles retornaram à vida, sendo que eles morreram na saga das 12 casas. E o Máscara da Morte responde que eles não são almas penadas, eles estão ali porque juraram lealdade ao Imperador Hades. E é aqui nesse momento que o filme do Abel mata a saga de Hades, né? Porque é o mesmo plot, né? É o mesmo plot e aí a gente não tem muita surpresa. E aí, mais uma vez, os fillers de Cavaleiros podem impactar na originalidade da saga canônica, né? Então, mais uma vez, os fillers atrapalhando Cavaleiros. Eu tenho pra mim, eu tava até conversando com a galera aqui nos bastidores, eu tenho pra mim que o Masami tem alguma coisa contra 3 signos. 3. Peixes, Câncer e Touro. Ele tem coisa assim, pra mim é pessoal e ninguém vai me tirar isso, tá? Ninguém vai me tirar, porque... Bom, eu também não vou me indignar agora, mas quando chegar o Aldebaran, meu signo... Eu sofri, galera, na escola. Eu sofria na escola. Mas vamos lá, ó. Mu fecha os olhos e responde... Em troca de novas vidas, se rebaixaram a ser súditos de Hades e agora vieram tomar a vida de Atena? Vocês são uma desonra para os cavaleiros. Máscara da Morte se enfurece. Cale-se! Alguém como você que desfruta confortavelmente da vida nunca conseguirá entender o terror que é a morte. Neste momento, os 2 cavaleiros tiram os mantos que cobriam seus corpos e revelam as suas armaduras escuras. Mu fica atônito e diz: como é possível que eles estejam usando as armaduras de ouro? Não, espere! São escuras e fantasmagóricas. É como se fossem sem vida. Essas não são as armaduras de ouro. Máscara da Morte responde e diz que estão usando as armaduras chamadas de Sapuris, que são as armaduras, as armaduras dos espectros, os soldados das trevas. Eu achei muito legal esse artifício que eles usaram pra mudar o tom das armaduras, tá? Eu achei muito bacana isso. É uma recompensa, né? Você vende a sua alma, simbólico, né? A gente tem um simbolismo aqui no... Tem muito simbolismo em Cavaleiros, Tem muito simbolismo em Cavaleiros, aí você tem... eles renascem com a armadura que era deles, mas como a armadura original rejeitariam eles, porque por não estarem mais lutando pela justiça e por Atena... Hades faz um xerox da armadura. É Sapuris ou Sapuris? Esse é o grande livre. Esse é o grande momento aqui. Então, mas a gente vai falar Sapuris, tá? Porque eu acho que é do japonês, né? Sapuris. Não é Sapuris, né? Mas eu acho que no Brasil o pessoal fala Sapuris. Bom, o diálogo termina. Mu se prepara e diz que não pode ir contra as ordens de seu mestre, se referindo ao primeiro homem que apareceu, mas que os outros 2 cavaleiros não gozam do mesmo privilégio. Nessa hora, Máscara da Morte ataca com Ondas do Inferno! E aí o Mu faz a barreira. Muralha de cristal. É o muro de cristal que o Mu faz. E é a primeira vez, então, desde sempre, que a gente vai ver o Mu lutando. Que sempre foi um mistério, né? Cavaleiros tem vários mistérios que poderiam ter sido resolvidos melhor, mas o Masami Kurumada... ele desenvolve mal os personagens de Cavaleiros. Infelizmente, revendo a saga de Hades, ele perde umas possibilidades, umas oportunidades incríveis. Mas aqui no Mu é legal. Aqui no Mu você tem, finalmente, o Mu em ação. Eu sei que os fãs de Masami Kurumada vão se contorcer agora com o que eu vou falar, mas... Cavaleiros, saga de Hades na mão do Kishimoto. Ia ser incrível. Seriam 150 episódios. Só a primeira casa, mas ia ser bom. Porque o Kishimoto, pra mim, uma das grandes habilidades é aprofundar e desenvolver personagens, né? Então o Masami, infelizmente, não conseguia, mas também a gente tem que considerar a época e tal. Mas vamos lá. O Máscara da Morte fica surpreso porque o ataque dele é repelido. Um clássico em Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Um clássico em Cavaleiros do Zodíaco, né?
O Mu, ele fica surpreso, e aí o Máscara da Morte... Não, e aí o Afrodite, né? O Afrodite vem com a florzinha, né? Essa flor do Afrodite só funcionou contra o Shun e contra o mestre do Shun, o Albion. Sim. O resto... Podre. Né? Podre. Ele manda aqui o Rosas Piranhas. O ataque não surte efeito. Bate na muralha de cristal. Grande muralha, goleiro do Mirassol. E volta. Eu tenho escalado bastante muralha no Cartola. E aí as Rosas Piranhas voltam numa cena classe A, porque fura, né? Atravessa o corpo do Afrodite. Ô, Matheus, volta naquele frame do Afrodite com a rosa na boca. O traço da saga de Hades, galera, aí a gente tem é muito bonito. É lindo, cara. É muito bonito. É lindo, lindo, lindo. E assim, as cores, tudo... A sombra. Tudo, a sombra. E aí você tem um pouquinho de CGI, que a gente vai falar bem e mal em determinados momentos. Mas aqui você tem um salto de qualidade visual muito grande e muito incrível pra época. Eu lembro que eu ficava fascinado com as cores da armadura. Você vê aí, ó, as sombras das Sapures aí, das Sapures. Cara, negócio incrível isso, velho. Muito bom. Ó, Mu calmamente diz: entenderam agora? É impossível tentar destruir a muralha de cristal. Atacá-la é o mesmo que destruir a sua própria imagem em um espelho. Todos os seus ataques voltaram para vocês e serão feridos mortalmente. Nesse momento, o terceiro homem com o manto diz que tudo que o Mu está fazendo é uma traição contra ele. E rapidamente desfaz a muralha de cristal. Mu, se você levantar o braço contra eles, será considerado uma traição contra mim. E é nessa hora que Máscara da Morte atinge Mu com um soco no estômago. Mu diz: eu, Mu de Ares, fui designado para proteger a casa de Ares contra qualquer invasor. Não os deixarei passar. Máscara da Morte dá-lhe um grito: terei o maior prazer em te matar. Neste momento, Mu é atingido por uma chuva de golpes de Máscara da Morte. Trocação, né? Trocação que é o que falta muito em Cavaleiros, a gente sempre falou. A gente entende que a animação com armadura e tudo mais, é difícil você fazer uma trocação igual ao Dragon Ball, mas é sempre legal a gente ver os Cavaleiros saindo na mão. E quando o Máscara da Morte vai dar o golpe final, aí nós temos o creme. Aí nós temos a chegada de Seiya, o Cavaleiro de Pégaso. Primeiro vem o Meteoro, né? Primeiro vem o Meteoro e a gente já conhece muito bem, porque vem já o Pégaso ali de fundo. E Seiya chega no campo de batalha, igualzinho o mangá. E é sempre bom, eu nesse momento de rever a saga de Hades, eu dei um sorriso, porque rever o Seiya é um negócio muito bom. Eu fico feliz de ver o Seiya. Não só rever o Seiya, porque quando chega os meteoros, chega... E a trilha clássica, né? Que é um acerto. Porque eles poderiam, né? Como a saga de Hades é um OVA, um OVA, você poderia fazer uma outra trilha. Mas aí você manteve, não faz nenhum sentido você tirar a trilha original de Cavaleiros, e aí você tem a trilha original, né? Seiya chega com a armadura nas costas. Um clássico. Né? Pergunta o que tá acontecendo pro Mu, não entende como alguém com o poder dele pode estar tomando tamanha surra. Naquele momento, Seiya entende que são Máscara da Morte e Afrodite. O Cavaleiro de Pégasus se pergunta se os dois são fantasmas ou espectros. Mu explica que os dois estão vivos, mas se são servos de Hades. Servos de Hades? Isso aí continua, tá? Isso aí continua, isso aqui de Cavaleiros como clássico. Seiya pergunta quem é Hades e Mu responde na trilha. Ele fala, né? Trata-se do verdadeiro inimigo, aquele que Atena deve vencer. Esse é Hades. Há muito tempo, Atena e seus cavaleiros lutaram contra os planos de Hades, que pretendia lançar a Terra em uma escuridão total. Foi uma grande guerra sangrenta. E ele explica, né, que... Na verdade, ele fala, né, que Atena conseguiu selar Hades e o efeito do selo terminou. Mas no mangá, ele tem uma fala interessante que fala, comparado a Hades, eu não sei se tem aqui. Aliás, uma desculpa minha adiantada. A minha lembrança da saga de Hades é muito mais pelo mangá do que pelo anime. Então eu posso dar uma confundida a certas vezes. Porque aqui no mangá ele fala,
considerando o perigo de Hades, o evento de Poseidon e a rebelião de Saga não significa nada. Então, o Mu baixa. E isso faz sentido. Legal. Ele baixa o nível do que os Cavaleiros de Bronze lutaram pro grande perigo que sempre foi Hades. Isso é legal. Legal, ele porque aí diminui. você constrói um peso de ameaça muito maior. Por isso que os Cavaleiros de Ouro vão pro front. E o Seiya fala isso, né? No mangá, o Seiya até fala, então é por isso que vocês nunca saíram das 12 casas, os Cavaleiros de Ouro nunca saíam daqui, porque Hades era o verdadeiro perigo. Então é explicado por que eles não saíam de lá também. Muito bom. O Mu pede que saia dali e o Cavaleiro de Bronze o confronta, dizendo que vai lutar. Um clássico de Seiya, né? O Cavaleiro de Ouro diz que se ele ficar, encontrará a morte. Mu desfere um golpe em Seiya e ele sai voando, né? A caixa da armadura sai. E antes que Seiya conseguisse responder, ele é atingido por outro golpe. Dessa vez, Máscara da Morte. Silêncio! Máscara da Morte tá arrebentando o Seiya, Ele né? dá uma bomba no Seiya. Primeiro você me atrapalha e agora fica se lamentando. Cale-se de uma vez, seu papel aqui já acabou. Quando Máscara da Morte vai desferir um chute na cara do Seiya, o mesmo segura o ataque. E segura fácil, né? E essa cena é classe A, porque ele segura fácil, ele segura fácil e tranquilo. Sereno. Ele não tá nem prestando atenção no Máscara da Morte. Tá pensando na Saori e no Hades. Ele tá pensando exatamente. Isso aí. Né? E ele fala, a Saori nunca diria isso. Eu vou provar. E aí... Seiya veste a armadura, só que assim, esse CGI que ele monta a armadura, eu achei interessante. Eu não desgosto. Eu achei meia bomba. Então, mas na época, eu lembro, na época foi o quê? Isso aqui é 20 anos atrás, né? 2002? Na época foi, legal, mas seria legal a girada clássica, o 2D, né? É isso. O 3D, ele serve... Aqui é a minha crítica eterna. O 3D, ele tem que servir igual a inteligência artificial. Um apoio. Ele não tem que fazer tudo. Sim, concordo. Tá? Então, porque assim, a gente tem muito 3D aqui na saga de Hades e grandes, bem feitos, que conseguiram fazer uma imersão boa. Mas essa montada do Seiya de 3D... Não, mas aí a gente volta já com essa imagem que eu já fico feliz. Já. Não, incrível, porque o legal também é que o Seiya veste a armadura toda esmigalhada. Isso, porque né? depois de Poseidon, né? Exatamente. O Máscara da Morte, né, dá uma debochada da armadura. Mesmo assim, o Seiya ataca com os meteoros de Pégaso e o Máscara da Morte toma levada. Levada da breca. O Seiya continua desafiando. Levante-se, Máscara da Morte. Eu farei você se arrepender de suas palavras. O Máscara da Morte se levanta irritado e se prepara para ondas do inferno. Neste momento, Seiya toma o famoso dedinho por trás, lá ele. Do Freeza, né? Lá ele elevado ao 7º sentido. Só uma curiosidade aqui, galera. No mangá, o Seiya ainda emenda o turbilhão no Máscara da Morte. O Seiya tá humilhando o Máscara da Morte. Isso é legal, porque você coloca uma evolução, né, do Seiya, dos Cavaleiros de Bronze, por tantas batalhas. Isso é um negócio que é mal desenvolvido em Cavaleiros, o esquema de poder. Em Dragon Ball tava bom isso aí, até o Majin Buu. Depois virou briga de rua. Em Cavaleiros a gente nunca sabe o nível de poder exato, porque os Cavaleiros de Bronze eles apanham de todo mundo. Então, isso é mal desenvolvido. Até então tava bem aqui nesse começo de Hades. O Seiya mais forte, pegando o Máscara da Morte e arrebentando, que era um Cavaleiro de Ouro. Só que nada é desenvolvido, nenhuma fala, tipo, o Seiya falando... Depois de tantas batalhas, você não é mais tão poderoso quanto eu achava. Nada disso. Então, Massaminho caneta curta, né? Não gosta de escrever muito. Bom, o Seiya toma o golpe do Mu, né? E o Mu diz, eu fui bem claro, se você continuasse, encontraria a morte. Máscara da Morte diz que Mu não matará só os Cavaleiros de Bronze, mas também que entregará a cabeça de Atenas para Hades. Máscara da Morte diz que Mu vai seguir as ordens de seu mestre, gostando ou não. Nessa hora, Máscara da Morte vai matar Seiya. Seiya
Mu segura seu punho e diz: isso não é assunto seu, Máscara da Morte. Eu mesmo me encarregarei de Seiya. E ele gira o Máscara da Morte completamente Ele humilhado. joga o Máscara da Morte como se fosse um saco de lixo. Como se fosse uma criança. É. É muito podre. E eu vou te falar, hein? Dá vergonha do Máscara da Morte. Os caras ficam falando do Shiryu, né? Que o Shiryu deu aula. Acho que até a gente pode ter falado isso em algum momento. Mas esse Máscara da Morte que aparece aqui, depois contra aquela vitória do Shiryu, hein? É verdade. O Bobear é o Cavaleiro de Ouro mais fraco que tem a Máscara da Morte, seguindo ali o cânone. E aí o Mu dá uma extinção estelar classe A no bonito, Seiya, lá você vê o CGI, o Cosmo aí em CGI. O CGI não, 3D, aqui, né? Ó, essa mãozinha, aí ele abre, o Seiya toma uma metralhadora, vai destruindo Numa o cena Seiya. bonita, numa cena muito bonita. Põe a próxima, Matheus, ó. Caraca, que lindo! Você vê essa cena, galera, esse frame mostra o tamanho, a grandiosidade do impacto do poder do Extinção Estelar. Porém, no meio da metralhada, ó a mão aqui, ó, da metralhada, o Seiya desaparece. Ele some. Ele dá um fake, o Mu. É o famoso Lobato de Ares. Aí a Athena acorda, diz ter escutado, porque o Seiya grita, Saori! Um clássico, né? A Athena acorda, diz ter escutado a voz do Seiya, porém lembra-se da ordem que deu, que mantivessem os cavaleiros longe do santuário. Saori continua deitada na sua cama de pedra, zero conforto, nada, falta um orto bom ali, mas termina o primeiro episódio da saga de Hades desta forma. Começa muito bem, a saga de Hades é muito boa, o início é fantástico, o ritmo é bom, o traço é bom. A ambientação, porque você tem um novo, é aquilo que a gente sempre fala, você tem um novo, né, que era a tecnologia da época, com o clássico, que você tinha a trilha de Cavaleiros, você tinha toda a ambientação, o feeling que Cavaleiros sempre teve. Então, a saga do Santuário fez sucesso por ter tudo isso. Aí depois a gente tem, que é o grande, né? A gente só tem a modernidade, o clássico é jogado no lixo. Então aqui a gente tem os dois. A gente tem a tecnologia, o novo e o clássico. Então um alimentando o outro, é assim que funciona. Resenha da Linhagem voltou com tudo no Sabadão Mancheteiro, Sabadão de Cavaleiro. Então podem ter certeza, todo sábado aqui a gente vai contar a saga de Hades na Linhagem TV. Olha que coisa incrível. Eu quero que vocês coloquem nos comentários aí as impressões, a opinião de vocês sobre este primeiro episódio. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.